Shalom, shalom a todos. Muito bom fazer uma live só para eu assistir, né? Como meu marido acabou de falar. Agora à tarde não tem ninguém ao vivo. Então vai ser assim mesmo. Eu hoje, né, não fiz vídeo porque hoje é Shabbat, né? Eu não quis me envolver muito com essa questão de tecnologia, então deixei para fazer mais agora, ao final do dia. E mesmo assim não deu muito certo, porque eu tentei fazer entrar com um aplicativo de tradução, só que esse aplicativo me deixou um pouco na mão. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, que ele me deixou assim, falando um pouco sozinha. Tá onde esse aplicativo? Peraí, eu vou tentar aqui. Só mudar um pouquinho. Olha, aí ele não fez o serviço dele corretamente. Tô brincando, não foi ele não, foi eu mesmo que não tenho muita noção de tecnologia, então não consegui, mas vou ver como é que a gente trabalha nesse aplicativo para poder estar entrando melhor no hebraico, para poder falar tudo certinho, palavra com palavra, para poder não ter erro. Então, por que nós vamos falar hoje sobre Bereshit? Para quem não conhece, nós, né, que praticamos a fé judaica, a Bíblia, assim, a Torá, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ela tem 54 porções. Todo mundo que tem a fé judaica ou a fé monoteísta, em todos os Shabats estão lendo a mesma porção. Todo mundo, todo Israel, todos os brasileiros que têm a fé judaica, todo mundo, eles leem uma porção a cada Shabat. São 54 porções durante o ano. Essas 54 porções são lidas uma em cada Shabat, e todo dia a gente lê um pedacinho que é chamado Parashiot. Ó, gente, eu tô um pouco nervosa, tá? Não tô acostumada a gravar vídeo, mas todas as semanas tem a porção, né? Que vai de Bereshit, que é Gênesis, até a última paraxá agora, que foi Razino, Vezot Haberahá, que é Deuteronômio, que é quando Moisés, né, tá finalizando, tá subindo um monte e não vai poder atravessar, né, para a terra prometida. Razino. Falei Vezot Haberahá, mas é Razino. Então, toda semana nós temos uma paraxá e uma parashiot todo dia da semana. Então, agora à noite, nós tivemos a primeira parashiot dessa semana, que é Toledot, que fala sobre Noa. E a semana passada, no sábado à noite, nós começamos a ler a primeira parashiot, no domingo mais um pouquinho, assim, porque quando chega no Shabat, você já sabe exatamente qual é o masal que está rondando aquela paraxá daquele dia, né? Daquela semana, melhor dizendo. Então, essa semana, a paraxá foi Bereshit, que acabou hoje pela manhã. Essa paraxá, ela fala toda em questão da criação do mundo, né? Nós vemos que o mundo foi criado, obviamente, em 7 dias, o Eterno terminou, no 7º dia descansou. E nós vamos estar falando um pouco sobre essa criação. Eu anotei aqui algumas coisas que foram criadas antes da criação da Terra, como nós conhecemos. Não é falado aqui, tá? Mas eu vou falar as fontes. Eu vou falar as fontes que foi extraído, que é bíblico, né? Claro, mas não tá falando aqui, não tá nesse contexto. Mas eu vou falar cada criação que foi feita antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, foi criada a
que nós conhecemos, que nós estamos estudando nesse momento, né? A Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Muitas pessoas conhecem como Pentateuco. Ela foi criada antes dos céus e da terra. Onde que está escrito isso? Provérbios 8, 22 ao 25. Eu vou abrir aqui. Como o aplicativo, ele não me ajudou muito, então, né, a gente... eu vou aqui improvisando, né, porque o aplicativo que eu estava querendo usar não me ajudou. Provérbios 8, 22. Estabeleceu-me o Eterno como no início de seu caminho, a mais antiga de todas as suas obras. Um trono me foi concedido, ainda no passado distante, antes da criação da terra. Fui criada quando ainda não existia nem abismo, nem mananciais de água, antes mesmo do surgimento das montanhas e a elevação das colinas, quando ainda não haviam sido criados por ele a terra e os seus contornos, nem sequer a poeira que a cobriria. Quando estabeleceu nos céus, eu já ali estava. Isso falando da Torá. A Torá foi criada pelo Eterno antes da criação dos céus e da terra. Para quem entrou agora, está em Provérbios 8, 22. Então, a terra, ela foi criada quando o Eterno, ele criou o homem para um propósito. O propósito dele foi a Torá. E como que ele iria criar o homem com o propósito de cumprir a Torá, se não existia a Torá? Então, ele fez a Torá antes. A Torá é a palavra dele. E pela palavra ele fez todas as coisas. Outra coisa que foi criado antes dos céus e a terra, foram 7 coisas. Foi a Nova Jerusalém. Está em Salmos 92, 3. Outra coisa, a terceira coisa que foi criada foi o trono do Eterno. 93, 2. A quarta coisa criada foi o nome do Mashiach. O nome do Mashiach. Você vê em 1 Pedro 1 ao 20. A quinta coisa a ser criada foi o Éden. Quando você vê que ele fala com Adão, né? Que ele botou o homem ali para cuidar do Éden. Ele botou o homem no jardim, plantou um jardim e colocou um homem. Então, ele não plantou o Éden já estava. Ele fez o homem e colocou o homem lá para guardar o Éden. A sexta coisa que ele criou foi o Beit Hamikdash. Eu penso que não tenha sido o Beit Hamikdash, e sim o tabernáculo, porque quando Moshe sobe no quarto céu, ele vê, aí ele desce e fala o Eterno fala para Moisés: Moisés, eu quero que você faça conforme tudo que eu te mostrei na montanha. Então, ele fez o quê? O Beit Hamikdash? Não, ele fez o tabernáculo. E a sétima coisa que ele criou foi o Guerrinom, que está em Isaías 30, 33. Então, aqui é só... Ele criou, claro, não está descrito tudo o que foi criado, né? Como que... Vamos colocar assim, em 4 capítulos ele faz tudo e colocam aqui descrito. Não, quem sou eu para ter a palavra de como foi exatamente? Foi assim, foi assado desse jeito, ou não foi desse jeito? Não, mas eu vou estar aqui mostrando para nós que nós podemos pensar um pouco
e analisar com as possibilidades que tenham sido, né, na criação do mundo onde nós conhecemos. Muitas pessoas divergem, né, sobre o mundo onde nós estamos, sobre a Terra, sobre o planeta, se ele foi a primeira vez que ele foi criado. A maioria das pessoas que estudam sobre a criação, elas batem na tecla, não vou entrar em detalhes, mas que já foram criadas pelo menos 6 vezes. Essa seria a 7ª vez e talvez a última, entendeu? Mas isso assim é assunto mais pra frente, não é assunto para falar tudo de uma vez. Então, como eu estava voltando ao assunto que eu estava falando sobre as paraxá, hoje a paraxá que nós vamos falar é Bereshit, né, que foi lido durante essa semana, e eu vou estar falando versículo por versículo. Não vai ser uma aula demorada, vai ser uma aula rápida, devido até mesmo por causa do horário. Então vamos lá. Eu estou tirando exatamente do hebraico, tá? Não é da Bíblia, não é da tradução bíblica, é do hebraico. Bereshit bara Elohim et Hashamai ved Haaretz. No princípio, criou Deus, Elohim, os céus e a terra. No princípio, quando algumas pessoas dizem que a palavra seria em um dos princípios, né? Que não foi, esse foi apenas um dos princípios diante de outros vários princípios. Tem a questão da era do gelo, né? Tem a questão dos dinossauros. Então, assim, é questão para muita discussão, né? Para a gente analisar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Yaretz, Haitá, Tohu, Vavorro, Verroshek, Alpenei, Terron, Verua, Elohim, Merahefet, Alpenei, Ramain. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Elohim se movia sobre as faces das águas. Então, assim, no princípio a terra era sem forma e vazia. Era um caos, né? Por que que era esse caos? Porque foi criado, descriado? Não sabemos, né? E o Espírito de Deus, esse Espírito de Deus não é o Espírito Santo lá, a 4ª pessoa, a 3ª pessoa, né, da Trindade, que alguns pregam. Esse Espírito de Deus é o mover, era a manifestação do Eterno que estava na face das águas. Quando o Eterno criou o homem, o que ele fez? Ele soprou o Rua, o sopro dele nas narinas de Adão. Então é esse mesmo sopro que foi criado. Se movia sobre as faces das águas. Essas águas, não vou entrar em detalhe, os céus, né? A água já existia. Então ele criou os céus e a terra. A água já existia. E havia trevas. As trevas também já existiam. Vayome Elohim Yehir Or. Vayehir Or. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Eu vou responder algumas perguntas aqui. Shalom a todos. Tá perguntando por que eu uso burca. Não é burca, é um véu, tá? É um véu, é para cobrir meus cabelos. É tradução judaica, tá? Que é a minha fé judaica. E eu cubro os cabelos assim como todas as mulheres casadas usam, né? De cobrir o cabelo. É tradição, tá? Não é mandamento bíblico, não.
E Elohim disse: haja luz e houve luz. Então as trevas já existiam, ele falou: haja luz e houve luz. Sim, nós somos messiânicos, sim. Nós somos judeus que temos o testemunho em Yeshua HaMashiach. Nós cremos que em Yeshua, nosso rabino, nosso mestre Mashiach. Mais pra frente vocês saberão, não sei se vai dar para eu falar aqui, porque pode sair do contexto, mas aqui, no momento que nós estamos falando da Torá, o tempo todo nós estamos falando nele. Não que ele é Deus, nós não cremos em momento nenhum que ele seja Deus, que ele que nós adoramos, que nós não adoramos Jesus, tá? Então, assim, depois eu vou abrir para perguntas, porque eu fico um pouco até nervosa, né? Porque eu não estou acostumada a gravar vídeo. Então, voltamos aqui, e haja luz, né? E houve luz. E eu tô lendo direto do hebraico, tá? Vaiare Elohim et Aor Kitov. Vai Yavdel Elohim Bein Aor Uvein. Hakodesh. E viu Deus a luz que era boa. Aqui tem um detalhe, né? Ele falou assim, não faça e não cria. Ele não falou faça, cria. Ele disse, haja, e a luz houve. Como se ela estivesse em algum local e ela tivesse se manifestado. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Ele fez separação. Eu estou em Gênesis 1:5. Vaerá Elohim Laor Yom Vela Roshek Kara Lei Yalá Vaerev Vehi Voke Yom Errad. Vaerev Vaivoker Yom Errad. E chamou Deus a luz dia e a treva noite. Ele não deu o nome, ele só fez separação. O dia vai ser luz, a noite treva. Porque a noite é das trevas. Querendo ou não, qual é o horário que acontece as piores coisas que existem? É a noite. As manifestações ruins, até mesmo coisas que são ocultas aos nossos olhos, acontece à noite. À noite acontece briga, discussão, confusão, mortes, entendeu? A noite é das trevas, o dia é luz. Temos horários de fazer nossas orações, temos horários. Se você se você quer comer eu tô com vontade de comer uma manga, tal. Se você tiver, digamos, em Israel, ele não vai comer manga em qualquer tempo. Tem um tempo para comer manga, para maçã, para figo, entendeu? Para os frutos. Então, por que para Hashem? Hashem é o nome que nós chamamos o Eterno. Nós chamamos o Eterno de o nome. Porque para nós não falarmos o nome dele em vão. Nós sabemos o nome dele, nós não falamos o nome dele em vão, porque ele falou para não falar em vão, até mesmo porque não por causa de nós sabemos o peso que tem o nome dele, mas porque qualquer pessoa que vai saber o nome dele ou vai tentar fazer várias coisas com isso, ou então vai ficar com raiva e vai começar a xingar ele, entendeu? Vai falar o nome dele em vão mesmo. Gênesis 1:6. Eu tô indo passo a passo, gente, destrinchando com vocês, para nós termos entendimento. Isso é um estudo, sim. Nós estamos lendo a Parashá de Bereshit hoje. Aí, olha, o irmão da minha irmã aqui, ó, tá falando, ele foi assassinado
à noite. Meu pai morreu à noite, ambos por ser cristãos. É complicado, né? Então, assim, as piores tragédias, é claro que acontece durante o dia também, entendeu? Acontece várias coisas, mas à noite as trevas é mais propensa, né, para as coisas ruins. Entretanto, pode sim, pode enviar mensagem sim. Você anotou as passagens? Ah, tá. Eu vou ver se eu deixo salvo esse vídeo aqui, tá bom? Mas qualquer coisa, depois dando tempo, eu vou retornar com as passagens. Eu vou falar aqui rapidinho, vou voltando aqui, só um pouquinho, gente. Ó, a Torá foi criada, tá em Provérbios 8, 22 e 25, tá? A Torá é a vida, gente. A Torá é a vida. Eu sou o caminho, a verdade. Só tô dando um spoiler, tá? Jerusalém, a nova, né, Jerusalém. Salmos 90, 2 e 3. O trono, que é o 93, está em Salmo 93, 2. O nome do Machia está em 1 Pedro 1, 20. O Éden Caramba, aqui eu não coloquei a fonte que tá o Éden, mas... Caramba... Eu vou conferir, eu sei que tá em 2,8, mas eu não escrevi a fonte, o livro. Beit HaMikdash, que eu acho que não é o Beit HaMikdash, eu acho que é o tabernáculo, porque quando o Eterno criou, ele criou foi o tabernáculo, quando ele mandou Moisés fazer. Tinha lá em cima o tabernáculo, ele não pediu momento nenhum para fazer um Beit HaMikdash, aquela edificação tão grande. E o sétimo é o Guerrinom. Guerrinom é o que algumas pessoas conhecem como inferno, que não é exatamente como as pessoas falam, entendeu? Fica em Isaías 30, 33. Agora, voltando aqui, no Gênesis 1, 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das... Vaiomer, Elohim, Yehi, Raquia, Betoque, Ramai, Virri, Mavedil, Beim, Mai, Lamai. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja água e água. E haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Então, assim, Raquia, pensa num globo da Terra. Aí você olha para cima, você só vê o azul. Em cima é água, entendeu? Esse Raquia, alguns falam que não tem mais devido ao dilúvio. Porque quando se fala que foram abertas comportas do céu, foram esse Raquia que foi aberto. Porém, eu acredito que ainda existam as águas de cima com as águas de baixo. Que alguns falam água macho e água fêmea. Alguns têm esse modo de dizer, entendeu? Então, quando teve dilúvio, eles falam que foi esse Raquia, né, que foram abertos. Mas eu acredito que sim, seja, até mesmo porque por causa da cor, né, que existe acima. No início do Instagram, da página do Instagram, tem alguns vídeos, e num deles eu falo sobre os níveis de céu, tá? Aí dali a gente vê quais são os níveis que... O nome do Machia, 1 Pedro 1:20. Então tem um vídeo falando sobre os níveis de céu. Vaias Elohim, 1 Gênesis 1:7. Vaias Elohim et Araquia, Vaiavidel, Beim, Ramai, Asher Mitahat, Laraquia,
Uveim, Ramai, Asher, Meal, Laraquia, Vaierri, Querem. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e entre as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Gênesis 1:8. Vaikerá, Elohim, Laraquia, Shammai, Vaierri Erev, Vaierri Voker, Yom Sheni. E chamou Deus a expansão, e quando você pensa aqui, ó, vou voltar lá no versículo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Aí quando a gente vê aqui no 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e foi manhã, o dia segundo. Ué, que expansão é essa que ele chamou céu? E onde que está essa água então? Entendeu? Então acima tem uma água, tem o céu e tem a água de baixo, tá? Não tá falando da terra ainda. É muita, cara. O Gênesis, a Parashá Bereshit, nós, todo ano nós lemos e todos os anos nós vemos coisas novas. É impressionante, é maravilhoso. E disse Deus, Gênesis 1:9, Vaiom Elohim, Yakvu, Ramai, Mitahat, Hashamai, El, Macom, Errad, Veterai, vai baixar, vai requi quem? E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então assim, tinha as águas de cima, tinha os céus e a água de baixo. Então Deus mandou a água chegar para um canto para aparecer a terra seca, porque estava tudo em desordem. Por que estava em desordem? Por causa de alguns outros princípios que houve? Por causa de alguma outra destruição? O tal do Big Bang que as pessoas falam? Não estou aqui para falar foi ou não foi, entendeu? É para gente começar a pensar se realmente é aquilo que nós lemos no literal ou se tem mais coisas que não está escrito apenas. Vaikerá, Elohim, Laebachá, Eretz, Ulemikev, Amai, Kará, Amim, Veiaré, Kitov, Elohim, e chamou Deus a porção terra. Então aquela expansão era os céus, e chamou a porção seca terra. E o ajuntamento das águas chamou Yamai, mares. E viu Elohim que era bom. E viu Deus que era bom. Qual a foto que você tem? Eu tenho essa foto na Bíblia, edição família. Depois, se você puder me mandar no privado. Exatamente, olha, sem o hebraico. E assim, não tem nenhuma tradução que seja boa. Nenhuma Bíblia que tenha tradução boa, tá? Não tem. A gente tem que pegar... O máximo que a gente se achega é comprar o quê? Uma Torá. Uma Torá, que eu falo livro de Torá mesmo, que tem uma tradução mais ou menos, porque a partir do momento que você traduz, perde, entendeu? Foram 8 traduções que passaram até aqui, entendeu? E a gente não pode pensar que a Bíblia ela foi escrita em grego, em aramaico, não. Todos eles falavam hebraico, a língua santa, entendeu? É falado hebraico até hoje.
E viu Deus que era bom. Gênesis 1:11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente. Vaiom Elohim, Tadesh, Haaretz, Deshe, Ezef, Mazeria, Zerá, Ozer, Peri, Etsperi, Asher, Leminor, Al Haaretz, Zarevô, Vaeki, Vaeri, Quem. E disse Deus: produza a terra erva verde, que dê sementes, que dê fruto, árvore frutífera, cuja, segundo a sua espécie, sobre a terra. E assim foi. E a terra, Baotse, Haaretz, Deshe, Eser, Mezeria, Zerá, Leminehu, Vedes, Ozer, Peri, Asher, Zarevô, Leminehu, Vaiare, Elohim, Kitov. Kitov, gente, Kitov, bom. Kitov quer dizer bom. Não sei se vocês conhecem, tem um hino assim: Ineima tov umanai, eveterrim ganha. Quão bom é que os irmãos vivam em união. E produziu a terra erva dando semente, conforme sua espécie, árvore frutífera, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do dia terceiro. O dia terceiro Só voltar aqui uma informação que eu passei por cima e assim foi. Eu perdi a parte que eu ia informar vocês e não compensa falar assim, tá com a fonte certinha aberta aqui. E a terra produziu conforme a sua espécie. E foi tarde de manhã, terceiro dia. Gênesis 1:14. Vaiom Elohim Eri Meorot, Berequia, Hashamai, Le Vedil, Beim, Rayon, Veim, Alá e Alá, Rayu, Leotod, Ule Moadim, Ule Yamim, Vechanim. E disse Deus: haja luminares dos céus. Esse é o quarto dia, na expansão, para separar entre o dia e a noite, e serão para os sinais determinados para os dias e anos. Gente, eu vou entrar numa informação aqui que para alguns vai ser assim meio assustador que eu vou falar. Não vou falar nada demais não, porque como está sendo a primeira estudo, eu não vou falar nada muito pesado. Mas aqui, por exemplo, lá no princípio eu falei, haja luz, o Eterno falou, haja luz, já informei vocês isso aqui. E aqui ele fez o dia, né, para separar, haja expansão nos céus, para separar entre o dia e a noite, né?
2 luminares, um luminar para iluminar o dia e outro para iluminar a noite. Eles servirão para sinais, para separar o dia dos anos. E aquela luz que foi criada lá é qual? Entendeu? Às vezes a gente não se atenta, né? Às vezes a gente não se atenta muito para esses detalhes, mas vale a pena a gente voltar a estudar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, entendeu? E tá falando por sinais, né, para tempos determinados, sinais e anos. Tá falando tempos determinados, determinando, né, primavera, verão, inverno, anos e dias. Não tá falando nada de meses, tá? Não tá falando nada de meses. Não começa a contar meses aqui. Aqui tá começando os anos. Meses começa aqui, vai começar meses. Daqui a gente vamos estar estudando daqui uns 2 meses, que vai falar sobre a criação de uma data que começa a contar meses. Aqui só tá falando dias e anos. Dia 1, dia 2. Então você pode contar aí 1 trilhão de dias, mas aqui não começou nada de mês ainda. E sinais, que sinais são esses? Sinais são signos. Signos. O judaísmo, ele acredita em signo não como a astrologia ocidental mostra, né? Não sobre horóscopo, não devemos ficar consultando horóscopo, mas o judaísmo, ele acredita sim em signos. Gênesis 1:15. Ve'aihu limeorot birekia hashamai lehai al haaretz vaeki quem. E serão para luminares no firmamento. É aquele firmamento que a gente leu lá no início. Coloque a água de cima, o firmamento, a água de baixo. Então é aquele firmamento lá em cima. Onde fica a galáxia, onde a gente olha para o céu e vê as estrelas. Para luminares, para iluminar sobre a terra. E assim foi. E fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez as estrelas. Não foi só isso, tá? Ele fez as estrelas, ele fez exércitos celestes, tá? Nesse dia. Vayaz Elohim et Shenei Hameurot Hagedolim et Hamaor Hagadol Lemen Shelet Rayon et Hamaor Hakaton. Lemen Shelet Halayela Vet Hakoravim. E fez Deus os 2 luminares grandes, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Mais uma vez eu pergunto, e qual é aquele lá que haja luz, que sempre existiu? Para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Vai tem Otan Elohim Hashamai Birekia Hashamai Lehai al Haaretz. E pôs Deus no firmamento da expansão dos céus para iluminar a terra. Veli Meshol Bayon Uvalayela Ulayavedil Beion Raor Uvein Hakoshek Bevare Elohim Kitov. Kitov, que bom, que era bom. E para governar o dia e a noite e fazer separação entre as trevas e a luz, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom.
E foi tarde, manhã do dia quarto. E disse Deus: produzam águas abundantes, répteis de alma vivente, que voem as aves sobre a expansão da face dos céus. Então, nesse dia foi criado todas as expansões do céu. Todas as aves, todos os répteis, e disse Deus: produz abundantemente. E disse a Deus as águas: produzam abundantemente alma vivente, répteis, e aves que voem sobre a face da terra. Então aqui a gente vê que o Eterno, ele falou com as águas para produzir abundantemente. A água produziu aves. Está escrito aqui, está em hebraico, gente. Não é tradução, né? Vou ler novamente. Vaiomer Elohim et Sheretsu Hamaim. Hamaim é água, as águas. Ra é o artigo. Sheretz Nefesh Hayah. Répteis de alma vivente. Veofer al Haaretz, al Penei Requia Hashamayim. E as aves que voam sobre a face da terra e sobre as expansão dos céus. Então, assim, tá falando que foi a terra, né, que as águas que criou. Gênesis 1:21. Vaerá Elohim Hagedolim et Hataninim Vet Kal Nefesh Ria Haromeshet Asher Sharetsu Hamaim Leminehem Vet Kal Of Kanaf Leminehu Veiare Elohim Kitov. E criou Deus as grandes baleias. Aqui está Et Hataninim. Então, algumas traduções falam sobre o Leviatã, tá? Então, não sei se é o Leviatã, mas eu acredito que não seja baleia. Tem muitas traduções quando a gente vê lá em Provérbios, em Jó. Então, a gente vê sobre ser o Leviatã. E toda alma vivente de répteis que rastejam, que produzam abundantemente, que as águas vivente, deixa eu voltar. E criou Deus as grandes baleias e a alma vivente, que abundantemente produziram as águas, conforme suas espécies, e toda ave de asas, conforme sua espécie. Deus viu que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi tarde e manhã o quinto dia. Gênesis 1:24. Vaiom Elohim Totse Haaretz Nefesh Hayah Leminam Behemah Bemere Verametz Verhayeto Eretz Leminah Vaerri Ken. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado. Quando fala gado, não é só boi não, tá? Todos os animais quadrúpedes que tem em cima da terra. Répteis, bestas feras. Quais bestas feras que eram essas, será? Bestas feras. Lá já estava falando sobre as criaturas do mar. Seria algum dinossauro, alguma coisa assim? Que está falando?
conforme sua espécie, e assim foi. E nós estamos em Gênesis 1:25. Vairaz Elohim et Hayah Haaretz Leminar vet Rabehemah Leminar vet Kal Hemetz Hadamah Leminehu Veere Elohim Kitov. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme sua espécie, e o gado conforme sua espécie. O que seria, gente? Fala aí pra mim, para ver o que vocês pensam. O que seria bestas feras da terra? Porque ele já falou lá em cima das criaturas do mar, os monstros marinhos. A baleia é um bichinho tão bonitinho, gente. É monstro marinho? Você acha que é monstro, que é baleia? Monstro marinho? Tô perguntando pra você. Não? Você acha que é o quê? Ó, dinossauros e mamutes. Exatamente. Gente, dinossauro e mamute, pode ser. Mamute é aquele dos chifres que tem assim, né, da era do gelo. Pode ser. Leão não sei se pode ser visto como besta fera. Eu acho que seria como gado. Eu acho, né? Que seria como gado. As bestas feras eu não imagino o que seja quando o Eterno fala ali, as bestas feras da terra. E disse Deus que era bom. E disse Deus: Vaiom Elohim nasce Adão Betsalemenu Kidemutenu Veiredu Vedegat Rayan Veof Hashamai Uvabehemá Uverkal Haaretz Uverhal Haromes al Haaretz. E o Eterno falou aqui: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus e do gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se movam sobre a terra. Então, assim, muitas pessoas falam que quando Hashem fala, e façamos o homem, que ele estava falando com quem? Muitos falam que ele estava falando com Jesus, né? Com Yeshua, mas não era com Jesus, não era com Yeshua, não da forma que nós conhecemos o nosso rabino, não. Quando o Eterno fala isso, façamos, porque em todo momento, se nós, vou voltar aqui, ó, estou no Gênesis 1:26, ele fala assim, ó, Deus disse Deus, produza a terra, ele está mandando a terra produzir alma vivente. Aí ele volta aqui, ó, 1:21, 1:20. Produzam as águas abundantemente. Então, por que quando está fazendo um homem, Deus falou com Jesus? Calma, gente, eu acredito em Yeshua, sim, entendeu? Mas por que a gente tem que ser coerente? A gente não tem que falar doideira, que coisa que não existe, entendeu? Então, tá lá, 1:26. Deixa eu voltar aqui. Ele disse Deus, façamos. Quando ele fala façamos, ele está falando com a terra, porque o homem é da terra, é do pó da terra, entendeu? Então ele está falando com a terra, do jeito que ele falou com a terra, criamos, produz a relva, a erva, tal. Ele falou com as águas e agora ele está voltando a falar com a terra, normalmente. Ele disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e que se mova sobre a terra. Então, quando ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, de jeito nenhum está falando que o Eterno é parecido conosco, com questão de braço, perna, cabeça e tal. O Eterno, ele não tem como ele ser tão limitável como nós, entendeu? Não tem nem como nós imaginarmos. Como que você imagina o Eterno? Não tem como você imaginar o Eterno. Quando você imagina o Eterno, o Or em Sof,
você limita ele. Ele está muito além do que a sua compreensão, o seu pensamento, ele pode imaginar. Não tem como você mensurar. Ah, o Eterno é assim, assado. Quando ele fala conforme a nossa semelhança, isso aí seria um assunto mais para frente. Porém, nós temos, não é só um nível de alma, são 5 níveis de almas, que quando o Eterno nos fez, ele nos fez com algumas particularidades que existem nele e existem em cada um de nós, seres humanos, entendeu? É como se fosse um DNA que o seu pai tem, que passa para você, para saber que você é filho do seu pai, entendeu? Por exemplo, quando nós temos, nós ficamos doentes de praticamente qualquer doença que você tenha, tá? Foi algum célula que você rompeu, foi alguma coisa que você fez grave que rompeu a sua conexão com o Eterno. Ah, mas existem várias doenças, todo mundo passa mal todo dia. Esse mundo não é um mundo abandonado. Esse mundo, ele tem dono. O dono desse mundo é Deus. Então, quando você vê que a pessoa está doente, a pessoa quebrou a perna, a pessoa quebrou um braço, foi alguma coisa, talvez era para uma coisa pior ter acontecido, mas por misericórdia e piedade do Eterno, ele não nos deu, ele não nos castigou como deveria, entendeu? Mas, por exemplo, eu acabei de tomar um banho quente, muito quente, e fui ali fora e tomei uma corrente de ar. Beleza? Ali eu estou fazendo um pecado que eu não estou cuidando do meu corpo. Mas a maioria das doenças que acontecem, ou de qualquer coisa que acontece com você, você é muito esquecido, você tem ansiedade, é alguma coisa que está em desequilíbrio entre você e o Eterno. Se você não quiser acreditar nisso, tudo bem. Porém, você tem que saber que existe um dono. O mundo tem dono. O mundo não está assim ao léu, não. Tudo que nós fazemos, sabe aquele negócio? O plantio é opcional e a colheita é obrigatória? Exatamente. Não tem como a gente achar que é outra forma, entendeu? Daqui a pouco eu ver o que? Não é Satanás que governa o mundo, não. Não. Eu vou voltar aqui, ó. Sabe o que Satanás é? Eu vou sair um pouquinho eu vou falar na produção, posso sair um pouquinho do assunto? Perguntando que não é Satanás que governa o mundo. Eu vou voltar, vou vir aqui. Pega a Bíblia pra mim. É porque eu só tô com o hebraico. Não, aqui tem. Vamos lá, se você tiver rapidinho aqui, se você tiver a sua Bíblia, vai lá em Jó 1:6. Rapidinho, só para não sair do assunto, tá? Certo dia, os anjos vieram, Jó 1:6. Certo dia, os anjos vieram se apresentar perante o Eterno, e com ele veio também Satã. O Eterno dirigiu-lhe a palavra, dizendo: de onde vens? Esta é a resposta. E a resposta foi: de ir e vir, de caminhar de um lado para o outro por toda a terra. O Eterno perguntou: viste o meu servo Jó, inagualável por ser íntegro em toda a terra? Então, assim, como que Satanás governa o mundo? Aquele Satanás que dizem que ele foi expulso lá de cima, foi jogado lá do céu. Aí daqui a pouco junta todos os anjos, os filhos de Deus, e o Satanás está junto lá no céu tomando um cafezinho. Aí, vamos botar aqui, né? O Eterno: e aí, Satã? Você estava onde? Você veio aqui tomar um café comigo? Chega pra cá, vamos conversar, vamos comer um pãozinho de queijo, né? Assim, gente, isso é historinha. Não existe isso na Bíblia. Procura na Bíblia falando onde que aconteceu isso. Aí, olha lá. Em outro ano, se você for no meu Facebook aí, você vai ver sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Acabamos de passar por essa festividade agora. É uma data muito séria. O que vai acontecer durante todo esse ano já foi selado pelo Eterno, que Ele tem misericórdia de todos nós.
Mas essa data acontece todos os anos. Olha aqui, ó. Outro momento, lá em Jó 2. Mas eu não estou falando que aqui aconteceu no outro ano. Pode ter sido vários anos depois, né? Pode ter acontecido 2 anos, 1 ano, 10 anos, porque aconteceu muita coisa com Jó. Mais uma vez, Jó 2:1. Mais uma vez, chegou o dia que os anjos se apresentavam perante o Eterno, e também Satã os acompanhou. E o Eterno perguntou: de onde vem Satã? Como assim que Satanás é inimigo de Deus? É o arqui-inimigo, foi jogado lá de cima com a terceira parte, e agora ele está indo lá, entrando no céu toda hora. Isso aqui é Bíblia, gente. Não é ninguém inventando. Isso aqui eu estou mostrando. Não foi uma coisinha que eles falaram pra gente quando a gente tinha 5 anos, 6 anos, e a gente vai acreditando. Sabe aquele negócio? Uma mentira, o sofisma, uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Entendeu? Aí, se você for lá em Isaías 14... Não, eu vou lá em Isaías 45:7. Aí depois, se vocês quiserem um estudo sobre isso, vocês mandam mensagem, que aí eu vou fazer um estudo sobre isso. Isaías 45:7. O que é isso, gente? Pediu para participar do seu vídeo ao vivo. Eu não sei fazer isso, olha. Isaías 45:7. O Eterno falando: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio a desgraça. E aí? Gente, o Deus que nós servimos não é um Deus que tem inimigo. Se o nosso Deus que fez esse céu, essa terra, tudo que nós estamos estudando aqui agora, que falou e as coisas se fizeram, se ele tem um inimigo que... então ele não é Deus. Que poder que ele tem? Nosso Deus, ele é poderoso demais. Sabe o que Satanás é? Satanás é um anjo do Eterno, muito mais obediente que nós. Você está vendo aqui, ó, ele é meu inimigo e seus inimigos. Seu inimigo. Ele não é inimigo de Deus. De Deus ele é apenas um servo. Lá em Isaías, quando está falando que tudo que exalava, subir no trono de Deus, tal, ele não está falando de Satanás, ele está falando do rei Nabucodonosor. E quando fala lá em Ezequiel 28, gente, nós não podemos pegar pedacinhos de versículo bíblico. Nós temos que ler a Bíblia toda e acompanhando pedaço por pedaço, porque senão a gente se perde. Gente, tá falando que vai acabar a live. Como é que eu faço agora? Só tem 1 minuto e 50. Aí eu encerro e volto aqui? Fala aí, manda aí o comentário. Eu volto para continuar? Então, ele não é amigo do Eterno, não. O amigo do Eterno foi Abraão, foi Moisés. Ele é... Nossa, fazer pacto com ele? Não, você pode fazer pacto com outras coisas, mas com ele não. Com ele não. Ele é anjo do Eterno. Ele é um servo do Eterno. Entendeu? Ele só faz o que o Eterno permite. Tem outras coisas que você pode fazer pacto, sim, mas você não vai fazer, você só está perguntando. Mas com Satanás, não. E há outras coisas que você pode fazer pacto, também é criatura do Eterno. Entendeu? O Eterno fez o bem e o mal, tá? Então, quando você vê que existe, assim, casos de... Umbanda não, né? Esse negócio que tem macumba é música, né? Eu não sei falar. Como é que fala, gente? Terreiro aí, que eles fazem... Existe, mas não tem nada a ver com Satanás, tá? Muitas coisas dentro que existe lá nas igrejas também não é o mover de Deus, na sua grande maioria não é o mover de Deus, tá? Voltando, nossa, vai acabar, gente. Vai acabar, se acabar, eu vou salvar e vou começar novamente, tá? É porque eu não sei mexer muito com essas coisas do Instagram. Domine, né, sobre todo o resto da terra que se move e tal.
Aí eu vou continuar em Gênesis 1:27.